Livro de Cálculo, volume 1, de James Stewart. Questão de número 3, capítulo 2.5, página 117. Letra A. Do gráfico de f, identifique números nos quais f é descontínua e explique por quê. Bem, para isso, a gente vai precisar ter conhecimento da seguinte definição. Uma função f é contínua em um número a se o limite dessa função, quando x tende a a, for igual a f de a. A imagem da função quando x é igual a a. Então vamos analisar o gráfico agora. Quando x é igual a menos 4, não há uma imagem da função. Se não há imagem para x igual a menos 4, não é possível atender essa definição. Então já podemos dizer que para a igual a menos 4, a função é descontínua. Agora, vamos analisar x igual a menos 2. Vamos analisar pelo lado esquerdo e pelo lado direito o comportamento da função. Perceba o trajeto que ela faz pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, os valores de y se aproximam de um determinado valor e 1 quando x se aproxima de menos 2. Já pelo lado direito, os valores de y se aproximam de um outro valor e 2 quando x se aproxima de menos 2. Sendo assim, os limites pelo lado esquerdo e pelo lado direito são diferentes. E, se temos limites pelo lado esquerdo e lado direito diferentes, podemos afirmar que o limite da função quando x tende a não existe. Isso é suficiente para sabermos que não se enquadra nessa definição, ou seja, a igual a menos 2 é um outro valor para o qual a função é descontínua. Agora vamos analisar x igual a 2. Vamos analisar pelo lado direito e pelo lado esquerdo o comportamento dessa função. Perceba o trajeto que ela faz pelo lado esquerdo e pelo lado direito. São trajetos que levam para pontos diferentes, sendo que o lado direito tem este ponto incluso e o lado esquerdo não. Sabendo que esses trajetos levam para pontos diferentes, podemos afirmar que os limites pelo lado esquerdo e pelo lado direito também são diferentes, ou seja, novamente podemos afirmar que o limite de x, quando x tende a não existe se a igual a 2. Ou seja, novamente, não será possível enquadrar nessa definição, então a função será descontínua. Agora, vamos analisar quando x é igual a 4. Vamos analisar pelo lado esquerdo e pelo lado direito o comportamento dessa função. Perceba o trajeto pelo lado esquerdo e o trajeto pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o limite tende para uma direção. Já pelo lado direito, o limite tende para este ponto. Dessa forma, novamente, temos limites pelo lado esquerdo e pelo lado direito diferentes. Novamente, encontraremos a mesma problemática da não existência de um limite da função quando x tende a a, quando a igual a 4. Estes são os números para os quais a função é descontínua. A igual a menos 4, a igual a menos 2, a igual a 2 e a igual a 4.
Então vamos agora resolver a letra B. Para cada um dos números indicados na parte A, aqueles que acabamos de citar, determine se f é contínuo à direita ou à esquerda, ou nenhum deles. Para isso, será necessário que nós tenhamos conhecimento dessa definição. Uma função f é contínua à direita em um número A se o limite dessa função, quando x tende a pelo lado direito, for igual a f de a imagem da função quando x é igual a a. E f é contínua à esquerda em a se o limite dessa função quando x tende a pelo lado esquerdo for igual a f de a. Sendo assim, vamos analisar novamente o gráfico para estes valores. Quando a é igual a menos 4, não existe uma imagem, como vimos anteriormente. Se não existe uma imagem, novamente não é possível enquadrar nem nesse requisito, nem nesse requisito. Ou seja, quando a é igual a menos 4, f não será contínua. Nem pela esquerda, nem pela direita. Vamos analisar agora quando a igual a menos 2. Como vimos anteriormente, quando a igual a menos 2, quando x igual a menos 2, a função terá uma imagem igual a I1, que também é o limite pela esquerda de x tendendo a menos 2, que é justamente essa definição, este requisito, mas não este requisito, pois analisando pela direita, encontraremos um I2, que não é a imagem da função. Sendo assim, quando a igual a menos 2, f contínua pela esquerda. Vamos analisar agora quando a igual a 2. Quando a igual a 2, teremos um caso semelhante ao anterior. Quando a igual a 2, a imagem f de 2 terá um determinado valor, que é o mesmo valor do limite da função com x tendendo a 2 pela direita dessa vez, que é o requisito neste caso. Ou seja, f contínua pela direita dessa vez, não pela esquerda, pelo mesmo motivo do anterior. Quando procurarmos a imagem de f de 2, encontraremos este valor de y, não este. Então, não é possível atender a este requisito. Agora vamos analisar o último valor, a igual a 4. Quando a igual a 4, o mesmo que ocorreu no valor anterior ocorrerá aqui. Quando a igual a 4, teremos uma imagem f de 4 com determinado valor, que é o mesmo valor do limite da função com x elevado a 4 pela direita, o que não ocorrerá pela esquerda. Ou seja, f contínua pela direita. Novamente.